Esse vídeo ele é especialmente para quem quer recorrer a um tipo de multa como essa e não faz ideia de como vai fazer. Então nesse vídeo eu vou te ensinar, inclusive no final dele, eu vou te mostrar quais que foram as técnicas que eu utilizei para personificar, para melhorar, ampliar o meu termo de defesa, tá? Que ficou, ó, top das galáxias. Se você é o tipo de condutor que não aguenta mais pagar aquelas multas de 130, 295, 195 reais por estacionar em um local proibido, mas que às vezes você nem estacionou, você somente parou o seu veículo e alguém foi lá e tacou uma multa em você. Esse vídeo é para você. Se você é o condutor que quer aprender a recorrer às suas multas que você recebe, para você não ter que ficar pagando dinheiro, dando dinheiro para o governo mais do que você já está quando você está comprando alguma coisa no mercado. Sobre tudo que você faz, você paga imposto, né? Hoje no Brasil. Então, se você é esse tipo de condutor, esse vídeo é para você. Eu tenho aqui comigo algumas autuações que eu recebi na minha moto. Eu tenho uma moto, um modelo Fan 150 2010. E aqui na minha cidade, claro que isso vai depender de cidade para cidade, né? Mas o direito de recorrer é igual para todas as cidades, só que os procedimentos internos devem mudar, possivelmente. Na minha cidade, você recebe a AIT, né, que é o auto de infração de trânsito, e na AIT vai ter todas as informações, vai ter a identificação da autuação, vai ter o município, a cidade, o código do município, vai ter o número da infração, que é muito importante, vai ter a identificação do veículo, então vai ter as informações do veículo que foi autuado, se foi uma moto, se foi um carro, cilindrada, nome, ano, cor, tudo. O Renavan. Logo depois vai ter a identificação do proprietário ou condutor, né? Então, se for, por exemplo, igual teve uma infração minha aqui que foi de modo arbitrário. Como que é isso, Daniel? O agente, ele não me parou, ele não me notificou verbalmente, diretamente sobre a infração, ele somente me multou por uma condição específica, só que foi algo rápido. Eu passei pela viatura, eu acredito que foi dentro dessas circunstâncias, também não sei porque eu não sabia nem que eu tinha essa multa. Então acho que eu passei do lado da viatura e o condutor deve ter avaliado alguma coisa que entrava em desacordo, né, com a lei, com o artigo 181 do CTB, e aí ele me multou. E aqui tem... E no momento da multa, ele puxa pela placa, é claro, e aí na placa vai ter, se o veículo tiver no seu nome, vai ter todas as suas informações, seu nome completo, seu CPF, seu endereço, seu quê, tudo. Aí tem a identificação do local, de onde aconteceu a infração, vai ter a identificação do local, ponto de referência, vai ter a data e a hora. E a identificação da infração, né? No auto de infração vai ter todas as informações complementares de o que foi que aconteceu, como que aconteceu, onde que aconteceu, por que aconteceu. E a identificação da infração, que aí vai ter a lei que você supostamente infligiu, vai ter qual que foi a natureza da infração, se foi grave, se foi média, quantos pontos que você vai ter na carteira e qual é o valor da sua multa. No caso da minha aqui foi uma média de 4 pontos no valor de R$130. Aqui vai ter também a comprovação da infração, aí tem o número do agente, né, a matrícula, o modelo de equipamento, se caso ele utilizar, no caso se fosse uma inspeção se fosse algum tipo de inspeção contra condutores que consomem álcool e dirigem, né, iria ter tipo a especificação do equipamento, enfim. Só que por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo ele é especialmente para quem quer recorrer a um tipo de multa como essa e não faz ideia de como vai fazer. Então nesse vídeo eu vou te ensinar, inclusive no final dele, eu vou te mostrar quais que foram as técnicas que eu utilizei para personificar, para melhorar, ampliar o meu termo de defesa, tá? Que ficou, ó, top das galáxias. Então agora você recebeu a sua autuação de trânsito e após o recebimento, na verdade após a emissão, porque às vezes o agente ele emite o auto de infração, mas ele não necessariamente entrega no mesmo dia ou envia no mesmo dia, né? Normalmente demora 5, 10 dias para você receber, mas após a emissão você tem 30 dias para recorrer àquela infração.
Então, se você avaliou que não foi justo, que você nem sequer estava lá ou algo do tipo, você tem como recorrer. Lembrando, a partir do momento em que você recebeu o seu auto de infração, você vai ter que avaliar o que foi que de fato aconteceu. E aí, após te dar os 30 dias, pelo menos no meu município, né, que eu moro numa cidade chamada Irecê, Bahia. Mas é Bahia, então eu vou falar com vocês com base no que eles exigem aqui, tá? Quando você recebe o auto de infração, você recebe também essa defesa de autuação. Aqui na defesa de autuação, você precisa levar consigo cópias da Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir. E se você receber, importante, uma cópia por autuação. No meu caso eu tenho 3, então eu teria que levar 9 folhas, que seria 3 da CNH, 3 do comprovante de residência e 3 do documento da moto. Então você precisa levar uma cópia da CNH. Não tem nada dizendo que tem que ser necessariamente a CNH, tá? Então se você não tiver ali com a CNH na hora, você pode também usar um documento de identificação, também, normal. Segundo, certificado de registro de licenciamento do veículo, ou seja, o CRLV do veículo, tá? Devidamente licenciado, é lógico. E o comprovante de residência, não precisa estar necessariamente no nome, pelo menos no meu estado não precisa. Então você vai ter que ter esses 3 documentos, a cópia desses 3 documentos, cada um com um auto de infração. Após você fizer tudo isso, aqui embaixo vai ter um preenchimento, onde você mesmo faz o preenchimento, tá? Nome ou razão social do requerente, no caso vai ser o seu nome. Condutor ou proprietário. Importante, viu? Tem um ponto aí que eu vou falar no finalzinho para vocês, que você tem que evitar dor de cabeça, viu? Nesse momento aqui do condutor proprietário. No meu caso, eu sou condutor, então marca condutor. Aqui você vai colocar o endereço atualizado, o bairro, o telefone, o CEP, o número do AIT, que é do auto de infração de trânsito. Você encontra na folha, na própria folha aqui você encontra. Qual que é a unidade federativa? No meu caso é Bahia. O ano, aqui vai ser o modelo da moto. Placa, cor, marca, Renavan e ano. Renavan também você encontra aqui no auto de infração, beleza? Se você não tiver preguiça de procurar. Aqui embaixo você vai ter algumas linhas em branco, que é onde você vai elaborar a sua defesa, tá? E aí que vem o pulo do gato. Ó, você tem metade de uma folha e uma folha inteira para você poder elaborar o seu ato de defesa. Eu já elaborei uma ontem à noite. Então eu elaborei essa daqui. Fiz todos os preenchimentos e já comecei aqui o meu ato de defesa. Eu vou ler para vocês, eu vou explicar como que ocorreu a situação, para vocês terem uma noção do que vocês devem fazer. Esse auto de defesa em específico foi um auto de defesa feito para refutar a infração que o agente ele impôs a mim. O agente ele impôs uma infração por conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante. Isso daqui está no artigo 230, inciso 9 do CTB, tá? Do Código de Trânsito Brasileiro. Que resumidamente é você conduzir veículo com escapamento adulterado ou barulhento, né, no caso, causando perturbação de sossego, poluição sonora. Porém, essa autuação ela foi uma autuação que eu chamo de arbitrária. Por quê, Daniel? Porque o agente em nenhum momento ele me abordou, ele me parou, ele fez algum tipo sequer de avaliação que eu pudesse acompanhar com ele a avaliação dele. Independente se eu pudesse dizer que é uma avaliação justa ou não, ele não fez nada, né? E aí que vem um pulo do gato. Eu simplesmente recebi a notificação e não sei nem quando que foi, onde que foi, porque não me lembro. Que a minha moto ela tem um escapamento, mas ele não é escapamento esportivo, então ele não causa perturbação de sossego e muito menos poluição sonora, tá? Mas vamos lá. Você precisa procurar um texto base e que é importante que seja formal, tá? É por isso que muitas vezes a pessoa prefere contratar um advogado do que fazer, porque às vezes a pessoa não tem o mínimo de conhecimento jurídico e também não tem paciência para poder quebrar a cabeça com isso. Fui autuado com base no artigo 230 do inciso IX do CTB, sob a alegação de que meu veículo estava com escapamento em desacordo com as normas do CONTRAN.
No entanto, eu gostaria de apresentar meus argumentos de defesa. Ausência de comprovação da infração. Isso daqui é o início do meu recurso de defesa, tá? O agente de trânsito não realizou nenhuma medição técnica para comprovar a suposta irregularidade do escapamento, entrando em desacordo com a resolução número 971 de 2022 do CONTRAN, que diz o seguinte: a ausência de medição e registro da mesma no AIT torna a autuação arbitrária. Por quê? Porque o agente ele não utilizou nenhum mecanismo, nenhuma ferramenta para de fato comprovar que aquele escapamento ele era ineficiente ou inoperante. Ele usou somente dados auditivos e disse: rapaz, esse escapamento aqui está barulhento demais, vou aplicar uma multa. Só isso. Então foi uma multa de maneira arbitrária, já que ele não utilizou nenhuma ferramenta para comprovar que de fato aquele escapamento ele emite decibéis, né, que a gente chama, a ferramenta geralmente utilizada é o decibelímetro. Então se tiver acima de tantos decibéis, você de fato está causando poluição sonora. E se estiver abaixo de tantos decibéis, ele está dentro do certo, né? A perturbação de sossego já é um negócio totalmente diferente, mas isso fica para outro vídeo. Arbitrária, ponto. Uma vez que não há provas concretas de que o veículo realmente tenha violado a norma. Então não tem prova concreta de que ele de fato o meu escapamento estava violando nenhuma norma. Como é que ele vai comprovar isso? Ele vai falar isso para quem? Como que ele vai explicar que de fato o meu escapamento estava? Não tem. E sem contar que não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Nenhum tipo de prova concreta, porque não tem. Vamos lá. Continuando. No caso em questão, o agente não apresentou nenhuma prova da suposta irregularidade no AIT, nem mesmo uma foto ou vídeo que pudesse comprovar a então suposta infração. Então, já está bem encaminhada. Presunção à inocência. O princípio da presunção à inocência previsto no artigo 5º da Constituição Federal garante que todo cidadão é considerado inocente até que se prove o contrário. No caso aqui, o agente ele tem que provar que de fato eu cometi uma irregularidade, que de fato eu estava em desacordo com o CONTRAN. E não é eu que tenho que provar para eles que eu não estava, porque quem começou com a autuação foi eles. Tá? Então já usei o princípio da presunção de inocência já para poder reforçar o meu auto de defesa. Desse modo, cabe ao órgão de trânsito comprovar a minha culpa e não eu comprovar a minha inocência. A ausência de provas da infração reforçam a minha presunção de inocência, ou seja, não tem provas, então ainda reforça ainda que de fato não tem nenhuma prova concreta para poder me culpabilizar. No finalzinho já eu coloco assim: diante do exposto, solicito o cancelamento da multa e a anulação dos pontos da CNH por entender que a infração não ocorreu ou que não há provas o suficiente para comprovar a minha culpabilidade. Tá? E aqui no finalzinho você assina como proprietário ou condutor e vai colocar a data que você concluiu a sua autuação de defesa. Daniel, como que tu fez para poder elaborar esse auto de defesa dessa forma? Eu particularmente, gente, não tenho nenhum tipo de faculdade, mas eu gostei do modelo de defesa e eu vou falar para vocês, tá? O meu Instagram é euxavier, eu vou levar notícias lá para dizer para vocês se foi deferido ou indeferido. Lembrando que esse daqui é um recurso inicial, é um recurso em primeira instância. Então, se caso o seu recurso em primeira instância, que é a JARE, que é a Junta de Recursos Administrativos de Infrações, você ainda tem como recorrer em segunda instância ao CENTRAN. Então, você vai ter que elaborar um novo termo, reforçando, melhorando e incluindo mais provas em cima da petição anterior, tá?